BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira. Hoje é dia 27 de janeiro. E o dia começa com os investidores ainda sentindo os reflexos da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. O comunicado sobre as decisões dos dirigentes do Fed e também a entrevista de Jerome Powell não cessam o clima de instabilidade percebido nos mercados. Hoje, os analistas e economistas seguem fazendo projeções e tentando entender quais os reflexos dos sinais dados ontem. O tom mais duro do Fed já era esperado, mas algumas coisas acabaram sendo mais fortes do que o esperado. O mercado projeta 4 altas nas taxas de juros americanas, mas Powell não deu esse sinal. Falou que pode ocorrer alta nas taxas em todas as reuniões do Fed desse ano, o que elevaria os juros por 7 vezes ao longo de 2022. E isso, claro, mexe bastante com as perspectivas das empresas e também lá da economia americana. Powell diz que há muito espaço para elevar os juros sem afetar o mercado de trabalho. O principal foco do Banco Central americano é a inflação acelerada. A taxa de 7% vista no ano passado, a maior em 40 anos, está muito fora do esperado. E os preços devem seguir pressionados nesse ano. Os problemas nas cadeias globais também não devem melhorar até o ano que vem. As repercussões de todo esse cenário de comunicado do Fed, de entrevista de Jerome Powell, essas repercussões foram imediatas. As bolsas americanas que vinham num tom positivo foram perdendo os ganhos até virarem. Dow Jones e Nasdaq caíram. Dow Jones e S&P caíram. A Nasdaq conseguiu fechar praticamente no 0 a 0, com um ganho marginal ali de 0,02%. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu, fechou a sessão em 1,84%, bem acima de 1,78% que a gente tinha visto no dia anterior. E esse 1,84% está bem perto das máximas históricas. A gente já viu o título do Tesouro americano chegar até 1,9%, ou seja, mostrando aí essa aversão ao risco. Aqui no Brasil, o reflexo também foi sentido. A bolsa subia mais de 2% ao longo do pregão. A gente chegou até os 112 mil pontos, porém foi perdendo os ganhos, foi reduzindo uns pouco os ganhos. E aí a bolsa acabou fechando no positivo, sim, acabou não sentindo tanto as pancadas que o mundo veio tomando ao longo desse discurso do Jerome Powell, e a gente até fechou em alta de 0,98%. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números. O Ibov subiu 0,98%, fechando aos 111.289 pontos. As maiores altas a gente teve ali Grupo Soma com 9,76%. Aumento aí nas ações do Grupo Soma, varejista de moda, e a gente viu Pet subindo 7,33% naquela movimentação de aquisição de uma linha de tapetes higiênicos, uma empresa bastante forte também nesse segmento, e aí os investidores ficando animados, subindo 7,33%. O Melius subiu 6,91% e JHSF subiu 5,5%. A gente viu bolsa subindo também
apoiada ali em petróleo, em minério, empresas de mineração e siderurgia e também petrolíferas. Os bancos também acabaram tendo altas, justamente segurando um pouco aí esse otimismo do mercado e tendo essa movimentação aí, né, na Bolsa Brasileira. E aí nas maiores baixas a gente vê Braskem, Americanas SA, JBS e Marfrig, né? A gente já vem falando isso em alguns momentos, justamente porque quando o dólar acaba caindo, essas empresas mais defensivas, mais dolarizadas, acabam seguindo esse movimento também. E aí, a gente vê também que toda essa movimentação do Fed, toda essa questão de elevação de taxa de juros, apreensão, expectativa, mexe também com as bolsas lá fora. Olha só as bolsas asiáticas como fecharam em forte queda nessa quinta-feira. Na China continental, o Xangai Composto caiu 1,78%. O Nikkei teve uma queda bastante forte, 3,11%, e o índice Hang Seng recuou 1,99% em Hong Kong. A gente vê aí uma forte movimentação das bolsas asiáticas, né? As bolsas asiáticas tendo bastante movimentação negativa nessa quinta-feira. E também acabou contribuindo para as quedas das ações lá em Hong Kong e também na China, porque as ações de empresas de educação na China acabaram desabando em Hong Kong também, justamente por causa de uma especulação sobre regulamentações mais rígidas lá na China. O Minsen Education perdeu 24%, a Dashan Education caiu 28% e a New Oriental Education perdeu cerca de 10%. Olha só o tamanho da queda das empresas de educação, mais um setor aí na mira das regulações de Pequim. Na China também saíram os números da indústria, o lucro das empresas do setor cresceu 34% em 2021, só em dezembro subiu 4,2%. Só que nesse mês de dezembro acabou recuando um pouco a elevação de 9% registrada em novembro. Então, novembro subiu 9%, dezembro subiu 4,2%, deu uma arrefecida, mas mesmo assim o lucro das empresas industriais da China segue em franco crescimento. E agora o Marcos Seravalli traz o tom do mercado para a gente aqui nessa quinta-feira. Conta para a gente, Marco. Muito bom dia. Fala pessoal, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais. Talvez hoje seja um dia de realização de lucros por aqui, né? Bastante saudável, totalmente normal. Mas mesmo em dias de queda, né, nesse começo do ano 2022, o Brasil alguns dias tem apresentado alta, né? Então não deve ser nada expressivo, né? O mercado lá fora continua tentando absorver as sinalizações, né, do Banco Central americano depois da reunião, né, mas já reforçando que deve sim aumento de juros agora para março, né, e também ainda dando pistas, né, o mercado ainda tem uma incerteza grande quando será iniciado, qual vai ser a velocidade da redução no tamanho do balanço também do Banco Central americano. Então, essa leitura que a gente tem dados importantes tanto na economia americana como aqui brasileira, e também a gente segue com os balanços corporativos nos Estados Unidos, principalmente de importantes empresas de tecnologia, né? Por aqui, a gente continua sendo, né, atraído e sustentado pelos recursos estrangeiros, que tem sustentado o nosso Ibovespa, mas principalmente as empresas commodities, né? Petrobras em forte alta bastante expressiva. A gente continua vendo petróleo num patamar bastante elevado, que também deve sustentar novamente a nossa Petrobras hoje, tá? E as demais commodities também sendo bastante impulsionadas pelos recursos estrangeiros, tá bom? A gente segue uma expectativa em relação aos balanços corporativos, né, que já vão começar a ser divulgados, né, com uma maior intensidade, mas a sinalização deve ser uma boa recuperação, mas aí na nossa preferência, o nosso destaque para esse trimestre também deve ser empresas exportadoras e talvez empresas de commodities, tá? Então isso pode também estar o mercado se antecipando a esse movimento, tá bom? Tenham todos um ótimo dia e já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau!
E na Europa é dia de repercussão do Fed, mas também de resultados. O Deutsche Bank trouxe um lucro líquido de 1,94 bilhão de euros no ano passado, bem acima do lucro esperado pelos analistas. O CEO do Deutsche Bank falou que foi o melhor resultado em 10 anos. Os bons números do banco alemão vêm aí no mesmo momento em que vários dos pares de Wall Street não trouxeram bons números em seus balanços. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas lá na Europa nesse momento, bolsas mistas na Europa. Na Alemanha, né, terra do Deutsche Bank, que a gente trouxe os resultados aqui, está subindo 1,75%, DAX na Alemanha subindo 1,75%. CAC na França caindo 0,14%, FTSE no Reino Unido subindo 0,41%. E o índice Eurostoxx está caindo 0,26%. Lá nos Estados Unidos, a agenda é movimentada com os números do seguro-desemprego e também a leitura preliminar do PIB lá nos Estados Unidos. E a gente também tem toda a questão dos números, né, dos resultados das empresas lá nos Estados Unidos, né? Hoje sai Apple, sai McDonald's, também Mastercard, Visa, e ontem a gente teve os números da Tesla, que bateu recorde do lucro. Só que Tesla também trouxe um outro olhar, um olhar mais cauteloso também, porque admitiu que os problemas podem impactar a empresa, justamente por causa na queda da cadeia de suprimentos, ou seja, a Tesla preocupada bastante aí com essa quebra na cadeia de suprimentos e como que vai afetar também os números da empresa para os próximos resultados também. Lá nos Estados Unidos, as bolsas, os futuros, estão operando no patamar positivo. É uma alta não tão forte assim, mas estão operando nos patamares positivos. O Dow Jones está subindo 0,06%, o S&P subindo 0,3% e a Nasdaq subindo 0,56%. Depois de todas essas movimentações de expectativa do Fed, talvez as empresas americanas aí comecem a fazer alguma movimentação positiva. Porém, o que a gente quer mesmo saber é como é que o Guga Almeida está analisando essas movimentações todas aí, repercussão do Fed, por isso que a gente vai trazê-lo agora para esse nosso bate-papo. Muito bom dia, Guga Almeida! Depois do Fed vem o rescaldo aí, vem as reprecificações, e aí o mercado querendo saber para onde é que vai, né? Será que caiu a ficha? O Fed vai elevar 7 vezes os juros, vai elevar 4 vezes os juros? Qual vai ser o impacto disso nas bolsas por lá? Bom dia, o que você está vendo aí, Guga? Bom dia, Felipe. Eu estou vendo aquele momento que acaba que a gente entra num ambiente de fragilidade, né? O mercado, mais uma vez, tem aquela turma que sempre é otimista, e eu acho que tem que ser otimista. Eu sou um cara otimista, tá? Eu estou surfando esse rally de alta que era para buscar os 113 mil pontos, né? 111.500 a 113 mil pontos. Nós chegamos nesse patamar ontem. Eu confesso que eu comecei já a reduzir minhas posições para ser disciplinado. E se tiver aí uma euforia de mercado que nos jogue lá para os 123, 125 mil pontos, beleza, se surfa essa movimentação. O ponto é que, se a gente parar e voltar um pouquinho no tempo, né, e voltar um pouquinho no tempo é olhar ao longo desse mês passado, toda vez que se tinha um comunicado do Fed e trazia um tom de provavelmente iria começar a ter uma redução de liquidez, o mercado ele reagia muito forte, né? É interessante no dia onde bota na mesa as regras do jogo e fala, não, olha só, provavelmente as próximas 7 reuniões vai ter elevação de juros. E aí tu olha para o mercado hoje e tu enxerga um Nasdaq subindo 0,34, um Dow Jones caindo 0,06, né? E aí começa a se questionar, opa, só um pouquinho, né? Será que o mercado esqueceu o que está fazendo? Ou tem aquela resposta mesmo de tentar esquecer ou parecer que quando chega o problema de fato, tu meio que tapa o sol com a peneira, tá? Então tem que ficar olhando por esses ângulos. Quando a gente olha para o Brasil, e essa resposta que nós estamos tendo aqui de Brasil agora de curto prazo, todo mundo está falando de commodity, é porque de fato, né, o mundo está se alocando em ativos que de fato se beneficiam
tá? Com esse tema todo de inflação. Então, petróleo subindo, o petróleo está já $90, bateu 90 e 95, né? Está chegando lá no nosso número, está chegando no nosso $100 o barril, né? Que já falava com todo mundo desde da metade de 2020. Então, minério de ferro, né, se mantendo ali no topo desse repique até então, né, depois de toda a desvalorização que se teve, e obviamente, né, estrangeiro e toda o ecossistema estrangeiro, né, recebi agora um relatório da Morgan Stanley falando por que né, se está atrativo, mercados emergentes, tudo mais. Então, toda aquela narrativa de primeiro movimento, né, e aonde dá para te performar rápido no curto prazo, né, o mundo está favorável e os ventos estão, né, fazendo com que a nossa bolsa esteja valorizando. Né? Mas está no meu número, tá, Felipe? Está no meu número ali entre 111.500 e 113 mil pontos. Tá? Tá onde eu estava esperando que chegasse quando nós estávamos lá na região dos 100 mil pontos, 101 mil pontos, né? 102. E eu assim, com alegria, né? Eu estou satisfeito nesse nível de preço. Tá? Eu quero ver as cenas dos próximos capítulos, eu quero ver o mercado, né, dentro desses níveis de preço, com todas as cartas que foram jogadas na mesa ontem pelo Powell. Tá? Eu estou curioso aí como é que vai ser a resposta dos mercados daqui para frente. Tá? Então, assim, eu não sou um grande otimista, não, nesses níveis de preço. Eu simplesmente sou um participante do mercado agora. Tá? Eu consigo enxergar a grande assimetria, ok, surfo a onda, né? Mas estou surfando a onda e tirando proveito do momento do mercado, não porque que eu enxergue uma vantagem de fato, né, em estar posicionado ou me posicionar agora. Ô Guga, então, pelo que eu entendi, talvez não seja de grandes assimetrias, grandes ganhos aí, mas depois de um sell-off aí, depois dessa movimentação pós-Fed, seja uma hora aí dos investidores olharem para as posições com mais tranquilidade aí, aproveitar algumas subidinhas aí que possam vir, não só aqui na Bolsa Brasileira, como você falou nesse ralizinho aí, mas também em alguns mercados internacionais, né? Depois de tanta queda aí, como você falou, Nasdaq, Dow Jones, S&P, várias empresas abrindo espaço aí, a gente comentou recentemente várias empresas de tecnologia também abrindo espaço, talvez com uma movimentação, com uma definição, não definição, mas com algumas sinalizações do Fed, talvez possa abrir um espaço interessante aí para os investidores. Felipe, num patamar mais baixo sim, tá? Uhum. Vou ser bem sincero, assim, se ontem o mercado começasse a cair forte, existiria um grande risco de entrar num sell-off muito forte mesmo. Porque ontem as cartas foram jogadas na mesa, olha, de fato a inflação está aí, existe um efeito, né, que é um efeito retardado, né, ou seja, o Fed vai começar a elevar juros, mas a economia não vai reagir, né, a inflação não vai reagir na mesma velocidade que o Fed, né, aumenta os juros. Então vai ter um processo, tá, longo ainda ao longo desse ano, tá, e isso vai tirar a liquidez dos mercados que estavam com muita liquidez. Tem que pensar que depois vai ter uma redução no balanço do FED também. Tá? Então, tu tem que perceber que não tem uma vantagem de curto prazo. E que se o mercado ontem apertasse o botão e começasse a realizar a posição com muita força, isso iria acionar um modo pânico. Tá? Então, assim, não se tem uma vantagem agora de curto prazo para se tomar posição. Falar assim, pô, estou comprando barato. Estava até conversando com algumas pessoas, estou comprando barato de fato. Não está. Né? Muitos querem dizer que está barato, né? Mas na prática não está. Né? Tu tem aí um movimento de tirada de liquidez ao longo desse ano. E tu tem ali, querendo ou não, né, um mercado paralelo, que é o mercado de renda fixa, que ele, querendo ou não, ele está muito atrativo. Tá? Então os movimentos eles são pontuais, tá? Os nossos movimentos de bolsa eles são pontuais. Se o fluxo, né? Porque não tem como a gente saber se o fluxo vai terminar, se o lote do estrangeiro já terminou, né? Ele está alocando. Em algum momento esse lote acaba. No momento que esse lote acabar,
o que acontece? O mercado ele vai voltar para um ponto de equilíbrio num patamar diferente, né? Porque não vai ter sequência de curto prazo, tu não vai ter entrada de investidor pessoa física agora no curto prazo, porque ele não está estimulado para poder tomar posição, né? Só tu olhar toda a rede de influenciadores que conversava muito forte com os investidores pessoas físicas, principalmente no final de 2019 e início de 2020, até a queda, que falava muito forte com pessoas físicas, essa turma está falando hoje de metaverso, NFT, né? Estava falando antes de criptomoeda, não está falando mais. Então, a pessoa física não está com isso aquecido na cabeça. O instrumento de investimento bolsa, né? O fato de não estar com um sex appeal aquecido, né? Porque a gente vem em 6 meses de correção, né? No nosso mercado, a gente vinha de 6 meses de correção, agora a gente reagiu bem. Né? Ele não era uma boa narrativa entre o distribuidor de produtos financeiros, que é o agente autônomo, e a pessoa física. Então, também, a cabeça da pessoa física não está estimulada. Em contrapartida, né, a renda para vir para a bolsa, né? Em contrapartida, quando tu olha para a renda fixa, na renda fixa é estimulado. Né? Pô, tu tem lá prés de 12% ao ano, tu tem previsibilidade. Né? E as pessoas nesse ambiente, elas querem um pouco mais de previsibilidade. Então, se tu for parar para pensar, a sequência de compra do nosso mercado, por hora, depende única e exclusivamente do investidor estrangeiro. A gente não tem aqui outro player para dar sequência e desenvolver, né, um movimento mais forte de mercado. Então, está tendo a atuação do investidor estrangeiro. Até um determinado nível de preço, ele vai falar, ok, aqui eu compro. Né? Passando disso, olha, eu vou esperar. Então, esse fluxo depende muito dessa turma. Tá? Então, enquanto eles estiverem comprando, a tendência vai ir para cima. O legal é que eles compram de forma linear. Né? Então, quando vem a ordem deles poxa, faz o preço médio do dia. Não é compra tanto. Não, o que é fazer o preço médio? Cara, fica comprando, né? E passa semanas comprando, se for preciso, se de fato eles tiverem dinheiro para alocar. Porque o nosso mercado ele é muito pequeno. Então, o jeito também como eles encaram o mercado, ele é diferente. E aí acaba que quando tu olha para a oscilação dos preços, eles não possuem muita correção, né? Porque eles têm muito lote para comprar. Então, por isso que também a gente toda essa tendência. Então, dá para surfar, vamos continuar surfando enquanto eles estiverem comprando, que bom, né? E aí dá para ir surfando essa movimentação enquanto isso. Dá para ser bem técnico, dá para utilizar de instrumentos de análise técnica para poder surfar as tendências e, né, curtir, aproveitar o momento. Mas, né, com toda essa repercussão aí do Fed, né, o que eu consigo enxergar é que o mercado está se posicionando em ativos que vão se beneficiar com a inflação e a gente está surfando essa onda agora, né, com as empresas de commodity. Maravilha, Guga. Daqui a pouquinho a gente continua batendo esse papo aqui para, inclusive, ver a movimentação do mercado hoje. E vamos seguindo aqui com o pre-market, porque o Marcos Saravalli vai trazer o gráfico do dia. Depois de entrar num bear market com a Nasdaq, agora é vez de outra bolsa mundial mostrar esse padrão aí de queda. O Marco vai trazer para a gente essa análise aí. Conta para a gente, Marco. Fala, pessoal. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né, a gente tem até uma provocação, vou deixar aqui, na verdade, uma sugestão, uma consultoria para fazer para os nossos analistas gráficos também, que estão sempre diariamente aqui na BMC, que é o acompanhamento do benchmark, né, do principal índice de referência lá na China, na Ásia. Né? A gente tem aqui o indicador CSI 300, que na nossa leitura aqui, ele entrou no território de bear market. Tá? Na nossa leitura, o que quer dizer bear market? Quer dizer 20% de queda desde ali do pico. Né? E a gente consegue ver realmente numa tendência de desvalorização. Então, a minha pergunta é para os analistas técnicos, né? Eu também acompanho a parte gráfica, mas isso pode dar algum sinal que talvez esse movimento de queda em alguns mercados pode perdurar por alguns dias, algumas semanas. Né? A gente precisa acompanhar mesmo se vai continuar a tendência de queda ou se pode se reverter. Mas, a princípio, parece estar entrando aí, não como se fosse um mini bear market mesmo, localmente, tá bom? Isso pode até ser um relativo bom para o Brasil, né? Já que o Brasil está também inversamente. Né? A gente teve um bear market no segundo semestre do ano passado, e inversamente a gente está procurando recuperar uma tendência de alta. Tá bom, pessoal? Então, todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau.
Vamos falar um pouquinho de destaques corporativos? A Oi faz hoje a Assembleia Geral de Acionistas para deliberar sobre a proposta de incorporação da sua subsidiária Oi Móvel SA. A proposta está em linha com o que prevê o plano de recuperação judicial. Os investidores ficam de olho aí nessa Assembleia Geral. O Banco Inter comunicou que a BlackRock passou a deter pouco mais de 5% do total de ações preferenciais do banco e que a intenção da gestora é simplesmente em investimentos. Recentemente, o Banco Inter viu uma forte venda das suas ações por parte da Ponta Sul, a gestora do chamado monstro do Leblon. E o Morgan Stanley elevou a participação da Via, chegando a 5,4% das ações ordinárias da companhia. A Equatorial Energia vai fazer uma oferta de 87 milhões de ações e pode levantar cerca de 2,6 bilhões de reais. A empresa deve usar os recursos para financiamento da aquisição da Ecoenergia Participações. E a PetroRio informou que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acolheu parcialmente o recurso da companhia contra a decisão do dia 22 de janeiro, que impediu a PetroRio de iniciar ou continuar o desenvolvimento do bloco de Wahoo. Essa informação é bastante importante aqui para os acionistas de PetroRio. E eu quero trazer o Guga Almeida aqui na minha tela novamente para a gente continuar esse bate-papo. Guga, petróleo a $90 praticamente, chegando a bater esse preço. A gente fala bastante de Petrobras, mas eu queria saber também as outras empresas, né? PetroRio, PetroRecôncavo, 3R Petróleo. O pessoal outro dia falou até, pô, vocês não falam de Enalta, que segue o petróleo também. Queria saber como que tá essa questão aí do petróleo, porque a gente falou um pouquinho antes lá, né? Tá chegando nas previsões de $100 e cada vez mais essas empresas vão colocar dinheiro para dentro do caixa com essa elevação da commodity, né, Guga? Sim, com certeza. Se elas tivessem um pouco mais de volume de negociação, pode ter certeza que elas estariam também com a mesma intensidade de máximas históricas que a Petrobras está fazendo, né? A Petrobras ela se beneficia no momento, se tu for parar para pensar, porque ela tem mais volume para poder ofertar para o tamanho do lote do investidor estrangeiro, né? Se eles fossem tentar entrar com esse mesmo volume financeiro nessas outras empresas, isso geraria uma distorção de preço monstruosa, né? E aí acaba que elas dependem mais também da movimentação local, de um fundo de investimento alocando, né, de pessoas físicas tomando posição, sendo estimuladas ou pelas casas de análise, que tem hoje grandes grupos de pessoas físicas, ou influenciadores, né, enfim, né, que acaba gerando, né, um movimento de massa atrás de um determinado ativo. Tá? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui meu gráfico. Qual vocês querem que eu estude? Vamos no PRIO. Vamos no PRIO. PetroRio? Isso. Bom, vamos lá. Eu tenho esses cenários aqui de PRIO. Tá? Nós, ao meu ver, né, ontem ela acabou chegando aqui na região dos R$ 24,55. Tá? Era o primeiro objetivo desse repique em cima dessa movimentação que nós tivemos entre os pregões do dia 5 de novembro e o dia 26 de novembro. Tá? Então, nós tivemos a primeira resposta entre o dia 26 de novembro e o dia 7 de dezembro. A gente teve aquela resposta de alta, o que dava a condição de fato, estarmos vivendo aqui um fundo, tá, do mercado. É legal que o último dia que o mercado de fato azedou, que foi no dia 5 de janeiro, né, PetroRio caiu 10%. Por que eu estou falando isso? Tá? Para que o nosso telespectador, né, quando ele analise o mercado, analise o comportamento do mercado, né, ele consiga de fato discernir onde tem uma oportunidade e onde não tem. Né? Então, em função de todo o contexto, né, uma resposta positiva de PetroRio nesse patamar era pelo menos para voltar aqui para 24,60, podendo chegar até 26,35. Ao meu ver, esse é um número de curto prazo interessante. Tá? Se por um acaso a Bolsa continuar com esse movimento de alta, conseguir ir buscar uma região mais alta, um patamar mais elevado, quem sabe ali a região dos 123 mil pontos, eu acredito sim que PRIO poderia chegar até a região de R$ 30,15. Tá? Então, poderia sim conseguir manter essa movimentação de alta. Tá? Então, esse é o cenário que eu consigo enxergar positivo. Tá? Só que numa correção nesse patamar de preço, tá? O que eu estou enxergando aqui de ajuste, né, até mesmo para o pessoal não se surpreender,
porque o petróleo está nesse patamar de preço e tudo mais. Então, a expectativa é de que o preço vá se valorizar e se para cá entrar um processo de desvalorização, ou seja, realização de lucro, a cabeça não vai conseguir muito bem. Né? Eu entendo que enquanto tiver acima do patamar de preço de R$ 21,30, tá? R$ 21,30, não precisa se preocupar. Agora, se por um acaso vier a perder esse nível de preço, é sinal de que, de fato, o mercado estava muito precificado, se utilizou esse ajuste para sair de posição. Lembre-se que o multimercado, os fundos de investimento multimercado, eles continuam, né, com alguma certa posição e continuam, né, muito mais focados em juros do que bolsa. Né? Ontem até comentei com vocês aqui no Pre-Market. As projeções, a média de projeções no final de 2022, né, a média é ali nos 123, 125 mil pontos. Tá? Então, se tu for para pensar, o upside que tu tem de 114, 113 para 123, dá menos de 10%. 10% é menos do que a renda fixa que tu consegue ter. Então, tem que pensar sobre isso, né? Para que não fique, né, frustrado caso nesse nível de preço commodity continue subindo e os ativos não consigam performar muito bem. Né? Lembre-se que preço depende de fluxo, né? Depende de fluxo de compra e de venda para poder se manter num determinado patamar. Se o fluxo aumentar de venda, o preço cai. Se o fluxo aumentar de compra, o preço sobe. É uma coisa simples. Né? Então tem que tentar entender o que motiva os players que estão no mercado. O que motiva o investidor estrangeiro a se posicionar em Brasil? É buscar empresas de commodity. Por quê? Porque eles estão enxergando a inflação. Por quê? Porque já está escrito, né? O Powell mesmo ontem falou, cara, se vai ter, né, uma expectativa de poder elevar nas 7 reuniões juros, é porque de fato a inflação vai se manter elevada ao longo deste ano. Tá? Então, se a inflação vai se manter elevada ao longo deste ano na percepção dele, tá? O que o gringo vai fazer? Vai olhar, onde é que eu vou tomar, onde é que estão os ativos que vão se beneficiar com isso? São os ativos de commodity? Aonde tem ativo de commodity? O Brasil tem, então toma posição. Uma coisa simples no final. Toma posição e, de certa forma, se nada de muito ruim acontecer nos mercados lá que obriguem com que eles zerem posição de commodity, vai ter uma liquidez reduzida de venda e tu vai ter menos ativos disponíveis no mercado, fazendo com que o preço se mantenha num patamar mais elevado. Né? É meio lógico isso. Né? Quando a gente para refletir, claro, a gente aprende a refletir com o tempo, né? Mas é meio lógico esse pensamento. Tá? Então, o período enxergando isso, Petro Recôncavo, meu nível de preço que eu quero que ela supere é esse nível aqui dos R$ 20,45. Tá? E aí, superando esse nível de preço, me parece, tá, que tem condições para navegar até a região dos R$ 29,60. Tá? Enalta, que foi o outro pedido, na minha visão, tem espaço para surfar, continuar essa movimentação de alta até os R$ 17. Tá, Felipe? Então, esse é o cenário que eu consigo enxergar aí para essas empresas que se beneficiam com petróleo. Ô Guga, e só para a gente não estourar muito aqui, rapidinho, como que você está vendo a Bolsa hoje? O futuro está subindo agora, né? Nessa abertura do futuro, qual que é a sinalização para você hoje? Vamos para cima? Vamos para cima. Boa. A gente está exatamente nesse momento na minha zona ali mais cinza do mercado. Tá? Superando esse nível dos 112,850, eu acredito que tem espaço para ir para 113,450, 113,500, por ali. Tá? Esse é o número que eu consigo ver o rally. E num movimento muito otimista, 114,400. Tá? Seria a condição de nós irmos ali até 114,400. Um retorno, olha que interessante, né? Um movimento de queda seria voltar para 110 mil pontos. Então pensa bem, olha só, o pior cenário seria voltar para 110 mil pontos. Ainda estamos acima dos 110 mil pontos no pior cenário de queda. Né? O que já faz com que mude o sentimento. Né? Uma coisa era há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, nós ali brigando nos 100 mil pontos. Né? Se perder isso aqui, a gente vai para 46,500. Lembra? Agora não, agora as correções é para voltar para 110. Então, já é um ambiente mais
saudável, né? A queda tu te mantém ainda num patamar elevado, ou seja, quanto mais tempo o mercado ficar acima dos 110 mil pontos, mais as pessoas começam a se questionar, puxa, mas está performando bem, né? Porque vai passando o tempo, fecha janeiro, vai fechar janeiro, e aí o pessoal vai fazer aquele comentário, aquela comparação de padeiro, né? Bolsa subiu tanto no mês, criptomoeda subiu tanto, oscilou tanto no mês, dólar subiu tanto no mês, juros, né, subiu tanto no mês. Qual foi o melhor investimento do mês de janeiro? Qual é o melhor investimento até então em 2022? Aí vai surgir essa narrativa, a bolsa vai estar com destaque, obviamente, né, hoje é dia 27, se mantiver nesses patamares, vai trazer, né, um destaque positivo, e aí as pessoas voltam a se interessar, voltam a olhar para a bolsa. Seria algo positivo, seria algo gostoso se isso de fato se concretizar aqui ao longo desses últimos dias do mês de janeiro. Show de bola, maravilha. E esse mês já está subindo 6,17%. A bolsa está voando. Ontem o Ganho falou, a bolsa está voando. Não tem investimento melhor que a bolsa brasileira. Valeu então, Guga. Abraço para você, bons negócios nessa quinta-feira. E amanhã tamo junto novamente. Abração para você. Valeu, Felipe. Abraço, pessoal. Bons negócios a todos. Falou, esse foi o Guga Almeida, trazendo sua visão aqui para a Bolsa. Tomara que a Bolsa permaneça aí acima dos 110, chegue nesses 113 mil pontos aí que o Guga comentou com a gente. E vamos que vamos para cima. Não se esqueçam de deixar o like aqui, ó, 96 likes agora. Vamos subir esse número de likes aqui, subir o número de inscritos também, e subir a audiência, porque agora está chegando ela, Paula Moraes, e todo o time aqui, a Isabela Takaki, a Débora Oliveira, também a Giovanna Locatelli lá dos Estados Unidos, o time feminino da BMC News chegando aí para apresentar o BMC News. Muito bom dia, Paula Moraes, ótima quinta-feira para você. Obrigada, Felipe. Ótima quinta pra você. É isso aí, quero audiência. Eu quero aquela audiência igual de ontem, que a gente teve ontem à tarde, já pensou? Maravilha! 1.500 pessoas aqui ao vivo assistindo aqui a BMC News. Muito bom. Muito obrigada a todos vocês que sempre estão aí ligadinhos aqui com a gente. Ficamos muito felizes, né, Felipe? Muito felizes. Mais de 1.500 pessoas, 1.000 likes na nossa programação aqui. Um monte de gente interessada aí na nossa visão do Fed, né? Os analistas Exato. Que a gente trouxe, também a cobertura em tempo real. Foi uma baita de uma cobertura e a gente agradece muito todo mundo que esteve com a gente. Com certeza. Hoje vamos juntos lá. também. Vamos juntos. Obrigada, Felipe.